em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos e Senhor, te entregamos nosso Filho, Rei. Nós vimos para foi que eu Jesus, teu prazer. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa onde flui o amor. Amados, sem delonga nenhuma, abramos as nossas Bíblias, por favor. 1 Samuel capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim: Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Queridos, para tempo ganharmos, observem bem, amados, que o primeiro rei de Israel, os amados estão me ouvindo bem? Quase ninguém. Estão me ouvindo bem, queridos? O primeiro rei de Israel, ele faz uma petição aos seus súditos. O primeiro rei de Israel, a saber, o rei Saul, ele faz uma petição aos seus subalternos, aos seus subordinados, e a petição é, versículo 17: procurem, mas procurem diligentemente, um homem que saiba tocar, e quando vocês acharem este homem que sabe tocar, tragam até a minha presença. Isso aqui não é um pedido, é uma ordem do rei de Israel. Ele chamou os seus súditos e a ordem foi: eu quero que vocês saiam agora procurando nos termos de Israel um homem que saiba tocar bem. Não traga qualquer coisa, eu quero um homem que saiba tocar
bem. Foi a única exigência do rei de Israel. Esse homem tem que saber tocar, e muito bem. Manifesta-se um dos mancebos, e em outras palavras ele diz: majestade, não precisa procurar ninguém não. Para que fazermos um pente fino em todo Israel para tentar achar este homem que sabe tocar bem? Eis que eu conheço um, lá de Efrata, ou de Belém, o filho de um homem chamado Jessé. O Senhor pediu um homem com uma única característica, só que eu achei um, majestade, que tem 7. Ele tem o que o Senhor procura, ainda mais 6 características de sobra. E foi o que nós lemos, versículo de número 18. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o Belemita, o Efraíta, Efrata, o Belém, casa de pão. Olha as características. Que sabe tocar. 1. E é valente. 2. Animoso. 3. E homem de guerra. 4. E sisudo em palavras. 5. De gentil presença. 6. E o Senhor é com ele. 7. Senhoras e senhores, santos obreiros do Senhor, queridas filhas de Jerusalém, servas do Altíssimo, que temos aqui nada mais, nada menos que as 7 qualidades de Davi. Segundo a Bíblia, Davi tinha 7 qualidades. E concernente a 7, número 7, dispensa comentário, porque é sabido de todos nós outros, e principalmente de nós obreiros, que o número 7 é perfeição, número 7 é número divino, no 7º dia Deus descansou, 7 altares preparou Balaão. Enfim, nós sabemos que número 7 é o número divino, número 6 é o número terráquico, né? O homem do mal vai ter consigo 666, número 6, no 6º dia Deus fez o homem que foi Adão. Enfim, Jesus chegou em Caná da Galileia, e lá tinha 6 talhas, por isso ele disse: então já que é 6, se virem vocês para encher essas talhas, porque se fosse 7 ele fazia milagre. Resumindo, número 6, número do homem, número 7, número de Deus, número 7, número de cima, número 6, número de baixo. Então, resumindo, nós temos aqui 7 qualidades que Davi portava. A expressão Davi, o nome Davi é sabido de todos nós outros, que a etimologia da palavra deixa liberar a expressão amado do Senhor. Agora observe essas qualidades, já que estamos falando aos santos obreiros e obreiras do Senhor, aos vasos de Cristo Jesus, separados para a árdua tarefa, se não crucial, tarefa de ministrar a palavra do bom mestre aos pecadores. Que encontramos aqui, queridos? 7 qualidades que Davi portava, que nós, como obreiros do Senhor, que vós outras, como obreiras do Senhor, devem, e nós outros devemos também portar essas 7 qualidades. Queridos, primeira qualidade, ele sabia tocar. Ele tocava, e tocava muito bem. Os senhores sabem que jamais alguém em Israel pôde bater o recorde de Davi em número de louvor. Até hoje é cantado as músicas que Davi deixara.
O senhor sabe que os senhores sabem que a música, por mais bela que seja ela, por mais portadora dos 5 elementos que compõem a música, estribilo, harmonia, enfim, por mais que a música seja completa dos 5 elementos, ela vai durar aí no máximo 1 ano, quer seja em nosso meio, quer seja lá fora. No máximo 1 ano. A de Davi não. A de Davi está aí até hoje. Davi, queridos, ele era um grande compositor. Ele sabia tocar e tocar muito bem. Há quem pense que a expressão tocar era simplesmente tocar instrumento. Não, traga alguém que saiba tocar e tocar bem. Saul queria alguém que tocasse não somente instrumento, mas que a sua melodia tocasse também a alma dos ouvintes. E os senhores sabem que quando Davi tocava a sua harpa, dedilhava a sua harpa, louvando ao Senhor, não tinha capeta que ficasse. Saul estava sendo atormentado, Davi pegava a harpa, dedilhava e só louvava o santo de Israel, e os espíritos malignos fugiam. Sabes por quê? Porque Satanás não resiste, isso é bíblico, ele não resiste e não pode permanecer aonde permanece o santo de Israel. Ou seja, se você começa a louvar, a Bíblia diz que Deus vem para habitar aonde tem o louvor. E se Deus vem para habitar, o diabo não vai ficar. Entendeu? Em outras palavras, se o pepino está engrossando, louva para você ver uma coisa. Se está vendo demônios perturbando, louva para você ver uma coisa. Os mais belos hinos e poesias, sabe quando é que eles foram escritos? Em tribulações. Você sabe lá o que é um Paulo e um Silas presos numa cadeia, lá na Macedônia, longe da sua pátria, entre grilhões, segundo a história, cerca de 482 cortes no corpo. O Paulo, Silas, um pouco mais, quase 600 cortes no corpo, despidos, sem roupa, porque a Bíblia diz que a sua roupa foi rasgada na praça, e eles despidos, a madrugada toda, apanhando, e lá para meia-noite, ele pisando na poça de sangue. Imagine, cadavérico, sono, faminto, e mesmo assim ainda abre a boca para louvar. Paulo sabia a potência que havia no louvor. Quer um conselho? Toca. Em outras palavras, louve. Porque para mim, obreiro que não louva, jamais vai contar vitória. Obreira que não louva, jamais vai contar vitória. Em outras palavras, entre a murmuração e louvar, louve. Porque tem hora que Deus está fazendo coisas que nós não entendemos. Primeiro que Deus é complicador se você não sabe. Deus ele complica tudo. Depois que você pensa que vai morrer, ele vem descomplicando. Depois explica porque complicou. Entendeu? Deus não podia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego? Podia ou não podia? Ele não podia chegar e dizer, não, eu vou livrar, não, meu servo vai para a fornalha, coisa nenhuma. Está pensando o quê, rapaz? Negócio de Sadraque, Mesaque, Abednego, o Daniel, ou seja, o Ananias, o Azarias e mais o Misael, ou seja, Sadraque, Mesaque, Abednego jogar na fornalha, mas nunca, não vai não. Ele podia livrar, por que não livrou? Porque livrar da fornalha, isso era fácil. Ele não podia livrar da cova do Daniel da cova dos leões? Podia. Mas por que ele não livrou? Porque isso aí até Dario podia fazer. Por que ele deixou ir até a cova? Por que ele deixou Sadraque, Mesaque e Abednego ir até a fornalha? Porque ele é complicador. Deus gosta de complicar. Você está entendendo? Se está fácil, ele não entra. Deus só entra quando o pepino engrossa e a faca fica cega. Entendeu? Não, ele só entra quando nós já estamos desesperados. Por que ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Porque isso aí qualquer um podia fazer. Até Sadraque, Mesaque e Abednego também podia sair correndo, pronto. Até Sadraque, Mesaque e Abednego poderia estar livre da fornalha se eles quisessem. Era só dobrar o joelho, pronto, não vou. Porque
o rei disse, dobra o joelho e está livre da fornalha. Até Sadraque, Mesaque e Abednego podia fazer isso. E Deus não, Deus deixou, porque isso aí não era para ele fazer. Livrar da fornalha era mole. Ele foi para o mais difícil. Qual foi? Livrar na fornalha. Aí é que eu quero ver, rapaz. Entendeu? Entendeu? Então para, querida, de murmurar. Então para, querido, de murmurar. Quando o pepino estiver engrossando, entre murmurar e louvar, louva. Porque a primeira característica de um obreiro é saber tocar e tocar bem. Em outras palavras, isso fala de louvor em nossos lábios. Porque quando nós louvamos ao Criador, acredite, Ele curva-se para ouvir o nosso louvor. E quando Deus se curva, meu irmão, sabe baixo. Quando Deus se curva, é milagre na certa, na terra dos viventes. Primeira característica, tocar. E bem. Porque cantar é uma coisa, louvar é outra coisa. Cantar qualquer um canta, até o sabiá. Entendeu? Cantar qualquer um canta, até o vento. Cantar qualquer um canta, eu já vi cantando para Jesus, sério. Agora eles descobriram que os crentes já é potência no Brasil. Eles já estão, pode observar, eles pegam uma música, estão pagando caro. Estão pagando caro por uma música evangélica, eles sendo pecadores, mas eles querem colocar uma musicazinha de evangélico lá no CD deles, porque eles querem cantar qualquer um canta. Até Zezé de Camargo e Luciano gravou agora uma música, aquela nossa música antiga, vai dar tudo certo. Eles gravaram, mas não louva, canta. Pode cantar, o povo vai aplaudir, mas não vai arrancar alma, não vai arrancar lágrimas. Agora deixa a igreja louvar o mesmo cântico que eles cantam, para ver se não tem glória a Deus, aleluia, e línguas estranhas, louvado seja Deus, biaste que fly. Yeah. Cantar é uma coisa, louvar é outra coisa. Mesmo sendo obreiros como somos, né? Diga para alguém que está do seu lado, não cante, louve. Então, primeira característica, saber tocar. Em outras palavras, saber louvar. Saber louvar. Seja sincero, você nunca viu algumas pessoas que vêm à frente, né? Até pedem, né? Quando a igreja está abarrotada, gosta de cantar, já viu? Manda até o bilhetinho, manda uns 10 bilhetinhos para a gente que está lá na frente do trabalho. E tudo a mesma letra, né? Nós queremos ouvir a irmã fulana. Mentira, ela mesmo que é, tá entendendo? Vocês obreiros recebem muito. Nós queremos ouvir quando a igreja está lotada, um culto de festa, aí ela manda. Mas quando tem 2, 3, nós não queremos ouvir porque ela não está no culto, está entendendo? Aí nós queremos ouvir, aí até damos oportunidade. Até damos oportunidade. Resumindo, ela vem à frente, playback vai embora. Sabe aquele tipo espada? Porque corta muito? Não, longo e chato. Não arranca um glória a Deus, nem um aleluia, já viu? E canta 1, canta 2, canta 3, canta 4, não, lágrimas. Aí você dá oportunidade à irmã fulana de tal, que nem falar direito, tadinha, ela sabe. Vem cheia de provir para o mod. Em vez de falar, vou levantar-me para louvar, ela fala, eu vou me levantar. Se você fala para ela varrer a casa, ela fala, já barri, entendeu? Nem falar direito a bichinha sabe. Mas quando abre o bocão santo para louvar ao Senhor. Ai, meu Deus! Meu Deus, parece que tem brasas em cada palavra, entendeu? Ajude ela dizendo assim, não cante, louve. Segunda característica de Davi, ele era valente. Toda atenção agora é pouca. Ele era valente. Em outras palavras, ele não era frouxo. Ele não era zanzinga. Não confunda valente, por favor, com ignorante, com bruto.
Como a gente diz lá na Bahia, já que eu resido ali, eu moro ali, moro em Salvador. Como a gente diz lá na Bahia, pedaço de cavalo. Manhã diz logo, isso é um cavalo inteiro. Então, valente é uma coisa, valente é aquele que não entrega os pontos. O pepino está grosso, mas ele está ali. Todo mundo diz, não, não vai dar certo. Ele diz, que é isso, vai sim. Tipo, vem vendavais e mais vendavais, mas ele está ali. Tipo aquele, ele pode até morrer na batalha, mas pode procurar a espada, está na mão dele, morreu lutando. Tipo assim, está vendo que não vai dar para chegar até a beira da praia, mas ele vai nadar, sabe que não vai dar certo, mas ele tenta. Ou seja, só sabe que deu certo aqueles que tentaram. Se não tentar, nunca vai saber se deu certo. Então, segunda característica de Davi, valente, não entregar os pontos. Você está entendendo? E a Bíblia deixa bem claro que o valente só é valente enquanto o mais valente não chega. O diabo canta de galo? Canta. Ele bagunça em tal lugar? Bagunça. Mas enquanto não chega a família do mais valente, porque aonde chega a crente da família do mais valente, o diabo acaba com o império. Ou seja, o império do diabo deixa de existir. Então, valente. Davi, ele era valente. Davi não era frouxo. Davi tinha esta grandíssima qualidade. Não confunda o valente com o mordedor, tipo cão brabo. Não. Valente fala de coragem. Você está entendendo? De enfrenta tudo. Amados, é duro, mas eu vou lhe contar um segredo aqui. Eu fui enviado, a primeira igreja que eu fui enviado, como pastor, a primeira, jamais vou esquecer. Eu tenho até a foto dela, eu carrego ela de vez em quando, só para eu lembrar de onde eu vim. Porque um arvoredo sem raiz está podre. E quando a gente esquece de onde a gente veio, aí a gente acaba pisando aqueles que estão passando por onde a gente passou. E de vez em quando eu olho para aquela foto, de vez em quando eu vou lá na roça onde eu nasci, né? E Deus sempre fala comigo, olha, cuidado, a roça ainda está ali, e a cidade está no mesmo lugar, e a igrejinha está do mesmo tamanho. Cuidado, ou você permanece na minha presença, ou eu te mando para lá. Resumindo, e eu jamais vou me esquecer daquela cidade quando eu cheguei. Hoje ela tem até um progressozinho tem uma fábrica de quê? De biscoito. Deve fabricar uns 1000 biscoitos por mês. A cidade tem uns, até hoje, é sério, uns 3.000 habitantes, e olhe lá se tiver tudo isso. A cidade, progresso chegou, ganhou mais uma avenida, naquela época só tinha uma. Quando eu pensava que estava entrando na cidade, já estava saindo. Então é um ovo de codorna, de tão pequena que é. E o pastor presidente, quando me enviou, ele disse para mim, ó, vou te mandar para um campo bom. Só que para ir para lá tem que ser macho. Tem que ser um caba valente, e por isso que eu estou lhe mandando. Eu disse, eu vou. Você vai, eu vou. Só me diga se a igreja é boa. Ele fez, oxe, bota boa nisso, rapaz. Vou mandar qualquer um para lá, rapaz. Vou dar a bênção para você, que é meu obreiro aqui, rapaz. Eu disse, quantos crentes tem? Ele fez 3.000. Eu disse, pronto, estou feito. Dizimista, ele fez fiel, um por um. Eu disse, 3.000 crentes. Dizimista, eu vou mandar na cidade. Casa pastoral, ele fez da boa. Eu disse, condução, ele fez das melhores. Eu disse, o que eu mais quero? Primeiro campo, 3.000 crentes, casa pastoral, ó, e carro na porta. Condução, é eu e mais ninguém, pronto. Quando eu cheguei na cidade, procurei a igreja, passei umas 10 vezes na porta e não vi. O único prédio, mais ou menos, era o prédio dos Correios. 2 portas assim, para decorar e mais nada. Uma tripa assim, ó. Eu disse, olha de casa. Pois não. Onde é a igreja aqui? Ele fez, essa aí. Eu olhei e disse, não, a igreja dos crentes. Ele fez, olha lá. Aquela pessoa que estava falando, igreja católica. Olha lá, disse aonde ela fez? Olha lá, cidade fantasma, cidade pacata. Cidade pacata. Eu disse, aonde, minha senhora? Olha lá, moço, tá vendo não, lá. Mas minha senhora, daqui para lá só tem 3 casas. Ela fez, é uma daquelas. Aí eu fui para ver. Cheguei lá, um trem de casa, lá na Bahia a gente chama disso papo, ou seja, é vara e barro.
escorada assim com um pau. Digo, oh, Jesus, 3.000. Bati palmas, ó, de casa. Saiu do lado assim, minha senhora, onde é que mora algum crente aqui? Fez, mora lá, ó, o seu Manel Aleluia, mora lá, não tem uma roça de mandioca, não tem uma vaca amarrada na porta, tem ali. Roça, eu fui, ó. Cheguei lá, ô, de casa. Aí saiu o cabo com a enxada na mão, chapéu de palha, olhou para mim e fez, o que é que você quer? Eu disse, a paz do Senhor, querido. Ele fez, você é crente de que igreja? Eu disse, a paz do Senhor. Não é assim não, de que igreja? Eu disse, oxe, tu bebeu água de parto, foi? Eu disse, sou da Assembleia de Deus. Ah, tá, já que é da Assembleia de Deus, então a paz do Senhor. Ué? Eu digo, e os outros não é crente não, é? Não quero conversa não, o que é que o senhor quer? Eu disse, eu sou o pastor da cidade aqui, eu vim para tomar posse. Ele olhou para mim assim e fez, coitado. Quando eu fui ver, tinha 3 crentes. Eu disse, reúne o povo para o culto à noite. Ele fez, é fácil demais. Pongou na garupa do jirico, do jumento, foi chamar os crentes. Já avisei, disse, meia hora. Ele fez, demorou um pouquinho, porque a casa da irmã fulana é um pouco distante, mas já chamei. Os crentes tudinho, ele fez, sou eu, Santinho da Cruz. Mas o nome do Senhor, ele fez, Manel Aleluia. Eu disse, pronto. Obreiros têm que vigiar, né, varão? Tem que vigiar. Numa gravação, enfim. Resumindo. Manel Aleluia, Santinho da Cruz, os 3 crentes. Alguém está me ouvindo, irmãos? Os 3 crentes. Eu disse, meu Deus, Manel Aleluia, Santinho da Cruz, 3 crentes. Aí fui no orelhão, liguei, disse, pastor, ele fez, já chegou? Eu disse, já sim senhor, mas fique tranquilo que eu já estou indo embora já também. Ele, mas por quê? Eu disse, pastor, que maldade eu te fiz? Pastor, o senhor disse que tinha 3.000 crentes aqui. Ele fez, falei, está falado, sou homem de palavra. Mas como tem 3.000 crentes aqui? Ele fez, para tu ganhar para Jesus, meu filho, tu não é obreiro chamado? Eu disse, mas pastor, o senhor disse que tinha casa pastoral, pastor. Ele, tem para você construir, da boa. Eu digo, peraí, reverendo, mas pelo amor de Deus, e a condução? Ele fez, não me diga que já quebraram a bicicleta, que faz 5 anos que eu comprei. E foi esse campo que eu fui, mas eu fui valente. Eu fui valente. 1 ano e 8 meses depois, nós tínhamos, para a glória de Deus, quase 200 crentes glorificando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o único terreiro de macumba que tinha naquele arraial, nós fechamos e ganhamos a Mãe de Santo para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. Valente. Terceiro, animoso. Escuta isso. Animoso. Isso quer dizer um homem de bom ânimo. E não somente de bom ânimo, mas animoso é aquele que ainda anima outrens. Com Davi sempre ia dar certo. Você está entendendo? Ou seja, Davi tinha pensamento positivo. Não me queira mal não, amados, mas tem coisa pior do que você pegar um cabra. Vai dar certo, ele fala, rapaz, sei não. Homem, vai dar certo. Vai nada, rapaz, vamos desistir, rapaz. Tu não está vendo que nem milagre. Tem coisa pior. Cabra que não anima nunca, só tem palavra, ele é coveiro. Morrer, ele enterra logo. Ele não crê na ressurreição. Você está entendendo? Ele é coveiro, está morto, então ele enterra logo. Ele não acredita que ainda pode ressuscitar. Você está entendendo? Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui em São Paulo tem um cidadão, não sei quem é, eu sei ele, conheço ele de nome, mas pessoalmente assim eu não conheço. Faz mais ou menos uns 8 ou 9 meses que ele não me liga. Ele mora aqui no interior de São Paulo. O DDD parece que é 19, acho que é 19. Mora por essa região, sei não. Me liga sempre.
que é dos CDs, ele diz que é meu fã. É ele ligar para mim e eu saber que é ele na hora. Não vou proferir o nome por ética questão. Mas pense num cabra que me dá ódio quando ele me liga. O miserável, o infeliz, já tem a boca de murmurar. Um dia ele só liga para lamentar. E pede oração por telefone, eu oro por ele. Olha, tem mais ou menos 5 anos que ele fica me apurrinhando. Ou seja, catucando com vara curta. Aí, um belo dia ele me ligou, mas nunca ligou para contar uma bênção. Sempre pedindo socorro e penso num cabra para baixo, para baixo, para baixo. Teve um dia que eu peguei todas as bênçãos, profetizei, olha, da planta dos pés até o couro cabeludo, tu está abençoado até o tutano, não cospe mais em qualquer lugar não, que até a saliva está abençoada. Eu abençoei o miserável, e depois que eu fiz tudo isso, vou te contar o que é que ele disse. Um dia ele me liga, um empresário amigo meu me ligou, Abílio, vamos almoçar comigo? Passa aqui no meu escritório e me pega. Eu fui almoçar com esse empresário. Ele fez, olha, na orla lá em Salvador, abriu uma casa agora, rapaz, que tem uma picanha que eu disse, não fala isso não, que já deu água na boca. E eu fui comer essa bendita picanha. Famosa essa casa. Tive que ficar na portaria esperando, né, para sentar, de tanto abarrotada que estava. Chegou a hora da gente sentar. Quando eu estou na mesa, aí vem aquele meu amigo, a famosa picanha. Está saindo, senhor. Quando a bendita picanha famosa vem, o celular toca. Quem era? Esse cidadão da minha história. Disse, oh meu Deus. Alô, pastor, o Satanás me venceu. Eu disse, meu irmão, faz o seguinte, me ligue depois. Me ligue daqui a meia hora que eu estou na mesa. Não, eu sou seu fã. Se o senhor não me atender, eu vou quebrar os CD tudinho. Eu digo, começa a quebrar um por um agora que eu vou comer em nome de Jesus, meu irmão. Faz cerca de quase 4 anos que tu anda me ligando. Não, pastor, o negócio é sério. Quando ele disse é sério, e ele disse, em nome de Jesus, me atenda. Qual é o crente que não atende em nome de Jesus? Porque em nome de Jesus o diabo sai. Em nome de Jesus a doença sai. O caba diz, em nome de Jesus, me atenda. Eu não atender, só pior que a doença, pior que o cão. Eu disse, não, eu atendo, diga, pastor. E começou a lamentar, que eu fiquei com pena do cabra. Eu disse, tá bom, querido, eu vou orar por você agora. Eu estou num restaurante, mas mesmo assim eu vou orar por você. Você está onde? Eu estou no escritório, dobra o joelho aí, já estou de joelho dobrado. Pois não, em nome de Jesus, mas orei uns 5 minutos. Orei, falei em línguas estranhas. O empresário amigo meu não é crente, eu olho assim, sem entender o que é que eu estava falando. Quando eu abro os olhos, lá vai a bendita picanha passando, é o sangue de Jesus tem poder. Ligado aqui, rapaz. Eu estou ligado aqui no trono e abençoando, receba, eu te abençoo, eu expulso todos os demônios, praga alguma vai chegar à tua tenda, a partir de hoje sua vida nunca mais será a mesma. Aquela palavra de ânimo, você está entendendo que até eu disse, rapaz, só falta um pouquinho para esse cara ser arrebatado. Quando eu disse, em nome de Jesus, receba, amém, querido, ele, amém, chorando, ele, amém, pastor. Irmão fulano, oi, sua vida, querido, nunca mais será a mesma. Ele, será, pastor? Ah, miserável. Eu disse, não me ligue mais não, sua praga. Será o quê, infeliz? Não tem coisa pior que um cabra que não tem ânimo para nada. Você está entendendo? Está entendendo? À vontade. O pastor perguntou, sobrou picanha? Eu fiz à vontade. Até a vontade de comer passou. Então, queridos, escuta esse mistério. Davi, ele era um cabra que animava. Você está entendendo? Ele animava mesmo, ele era animoso. Nós até aprendemos aqui que o elemento que até anima alguém, ele tem um grande senso de humor. Você não pode confundir uma pessoa de bom senso de humor com gaiato. Os meus sermões, na sua maioria, ele tem um pouco de humor. Tem hora que você está rindo, tem hora que você está chorando. Deus até me deu graça para usar até de teatro com expressão corporal. Então Davi, ele não era elemento de estar contando piadas, óbvio que não, mas ele era um elemento de animar os ânimos, de tocar com a alma, ou de tocar na alma. E tocar na alma, queridos, é a sede, você está tocando na sede do sentimento. Ninguém ficava carrancudo perto de Davi. Ele era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa que contava caso para te alegrar.
Ele era a pessoa que não confunda contra acaso para te alegrar com piadas. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas ele era um elemento que animava as pessoas. Ele um grande influenciador. Um grande. Ele era um homem que eu poderia até dizer, uma locomotiva que puxava os vagões. Tá? Pois então escuta isso. Tem pessoas que confundem, e isso dá muito entre nós, se não vigiarmos. Estou dizendo muito entre nós, quando eu digo entre nós, obreiros e obreiras. Isso dá muito, pode observar. Algumas vezes nós confundimos. Nós confundimos a autoridade que Deus nos deu, tá, com a autoridade policial. Nós confundimos. Algumas vezes eu, por falta de vigilância, algumas pessoas já perceberam em mim uma cara de delegado. E a gente confunde, né, a autoridade que Deus nos deu com a autoridade policial. Aquela coisa carrancuda. Tem pessoas que você nunca viu ele rir. Nunca viu ela rir. Nunca. Alguns a gente até entende que é vergonha por não ter dentes. Mas tem outros que não tem motivo. Mesmo que o sorriso seja triste. Porque não tem coisa mais triste que um sorriso sem dente. Mas rir à vontade. Não, mas rir é pecado. Que rir é pecado? Você viu, um pastor me disse isso. Eu não posso rir não, que rir é pecado. Deus nunca riu. Eu disse que quem não ri é Satanás, rapaz. Que não tem motivo nenhum para rir. A Bíblia está recheada de versículos bíblicos que o nosso Deus ria. Resumindo, então Davi, ele era um elemento que sabia tocar, ele era valente, ele era animoso. Agora escuta essa, ele era homem de guerra. Põe isso na tua cabeça, santo servo do Senhor, santa serva do Altíssimo. Homem de guerra. Ele enfrentava qualquer parada. Chamou para a guerra, ele estava ali. Pode observar que mesmo prestes da sua morte, já com idade avançada, que por ótica humana não tinha nem como ele estar na guerra, porque ele já não era mais aquele varão cheio de vigor. As suas cãs já estavam brancas, os seus olhos já não enxergavam mais como antigamente. Era o mesmo Davi? Era, mas a habilidade não era a mesma, o vigor não era o mesmo. Mas mesmo assim ele foi para a guerra. E a Bíblia diz que ele matou tanta gente na sua última batalha. Matou tanta gente que Davi cansou. E quando ele está cansado, isso é bíblico, ele está acolá descansando, quem aparece? Esbibenob. Quem era Esbibenob? O filho mais velho de Golias. E a Bíblia diz que ele foi para matar Davi. Quando está prestes a matar Davi, diz a Bíblia que Abisai, o filho de Zeruia, quem era Zeruia? A irmã mais velha de Davi. Abisai, o filho de Zeruia, olha lá de cima e vê o velho Davi sendo humilhado pela espada de Esbibenob. Diz a Bíblia que Abisai pulou lá de cima e parou no meio entre o gigante e entre Davi. Matou o gigante e disse: nunca mais tu sairás a peleja conosco. Coragem você tem, mas o vigor não é o mesmo. Nunca mais tu irás à guerra, para que não suceda que se apague a lâmpada de Israel. Mas ele mostrou que ia. Ele mostrou que era homem de guerra. Assim deve ser o obreiro do Senhor. Mesmo já prestes a descer a tumba fria, deve estar de prontidão para guerrear a boa peleja do bom mestre que fez os céus e a terra. Abaixo e que fé. Não entregar os pontos por nada. Escuta isso. Depois, Davi era sisudo em palavras. Pesa isso. Querida, pese isso. Amados, pese isso. Ele era sisudo em palavras. Quando Davi dizia é. Se ele dizia não. Um homem de palavra é um homem de palavra. Não tem coisa mais bela, mais bonita que um homem sisudo em palavra. Sim, sim. Não, não. Foi. Não foi.
Eu vou lhe contar um segredo, segundo o historiador. E, por falar em segundo historiador, um certo dia um irmão chegou para mim e disse: olha, pastor, se não tiver na Bíblia, eu não aceito. Irmão, isso é ignorância, até porque a igreja primitiva levou 1.500 anos sem Bíblia. Eles eram crentes, não era nem pela graça, era pela misericórdia mesmo. Ele não tinha Bíblia nenhuma. Quando a gente lê a carta do apóstolo São Paulo a Coríntios, era isso que ele tinha. Quando chegava uma cartinha, meu irmão. A Bíblia foi impressa em Mainz, na Alemanha. John Gutenberg inventou da imprensa. E daí veio o primeiro livro a ser impresso no mundo, que foi a Bíblia. Isso vai fazer 500 anos ainda. Então, esses que dizem, se não está na Bíblia, eu não aceita segundo o historiador, então na igreja primitiva ele não prestava para ser membro da igreja primitiva, porque não tinha Bíblia. Resumindo, falando que Davi era sisudo em palavras, escuta esse mistério. Há um mistério, segundo o historiador, que eu mesmo questionei com Deus. Eu disse: Deus, eu quero que o Senhor me explique. Pela lei, Davi era para morrer. Batseba, a filha de Eliã, também. E como é que Davi não morre, Batseba não morre? E ainda veio o segundo maior rei de Israel, que foi Salomão, o filho de Batseba, com quem Davi deitou-se. Que mistério é esse, Deus? Por que Davi não morreu? E por que Batseba também não morreu? Que pela lei tinha que ser apedrejado? Os dois. Escuta esse mistério. O historiador diz que a multidão lá fora gritava: fora com ela para que ela seja apedrejada. Fora com ela, fora com ela, fora com ela, para que ela seja apedrejada. E o historiador diz, inclusive, preciso ver quem é um DVD que fala sobre a história de Davi, mas eu sei que ele é norte-americano, mas não sei bem quem é o historiador que está, mas eu tenho esse DVD. Então nós encontramos com mais ênfase, segundo o historiador, o porquê que Davi não fora apedrejado. Olha que homem sisudo em palavra. Quando Davi dizia a multidão cria. Se Davi dissesse não, a multidão cria que era não, porque ele era um cabra bom. Ele era um cabra macho, ele era sisudo mesmo. Segundo o historiador, Davi orou a Deus e Deus apareceu a ele, dizendo: Davi, tu não irás morrer, nem Batseba, porque ambos estão perdoados. Porque ele lutou com Deus. Salmo 51, ele está lutando com Deus. E depois ele faz um louvor a Deus, que era o Salmo 51. E Deus diz para ele que ele estava perdoado, mas só foi Deus e ele. E agora? E a multidão? Davi saiu lá fora e disse: o Senhor Deus, e a multidão lá fora: fora com ela para que ela seja apedrejada. Davi disse: o Senhor Deus apareceu a mim. Eles acreditaram. E disse que eu estou perdoado com Batseba. Eles acreditaram. Mas segundo o historiador, gritou lá no meio e disse: que prova temos nós que Deus falou contigo, pois dúvida na palavra do rei. Aí o historiador disse que Davi chamou Israel para um negócio. E disse: os senhores sabem que eu sou da tribo de Judá. Os senhores sabem que eu sou de Judá e não da tribo de Levi. Os senhores sabem que jamais alguém tocou na arca sem ser levita separado. Pois façamos um negócio. Quem tocar a arca, os senhores sabem que Deus fulmina a arca da aliança, a arca do concerto, feita por Bezaleel. Pois eu vou entrar no santo dos santos, aonde está a arca. Se eu sair com vida, é porque o Senhor me perdoou. A multidão gritou: boa essa palavra. Sabiam que Davi jamais iria voltar. Eles sabiam que Deus matou Uzá, o amigo de Davi, também da tribo de Judá, só porque tocou na arca. E Uzá foi bem intencionado. Ele foi para segurar para a arca não cair. E Deus o matou, fez uma ruptura.
Eles sabiam do que Deus fez. Em Kiriat Jearim, matou nada mais, nada menos que 50.070 homens de uma vez só porque olhou para a arca. Eles gritaram: boa essa palavra e seja sobre ti o teu sangue. O historiador diz que Davi amarra uma corda no peitoral, coloca as vestes sacerdotais, amarra uma fita na testa escrita santidade ao Senhor. E os senhores sabem que nas vestes sacerdotais havia uma campa e uma romã e uma campa, uma campa e uma romã e uma campa. Na proporção que ele ia andando, a campa batia na romã, a romã batia na campa, e aí fazia barulho. Ele passava pela primeira cortina. O povo não sabia se ele estava vivo ou morto, era na base do ouvido. Se tivesse barulho, é porque estava andando e estava vivo. E se ele caísse e morresse, ninguém podia entrar para tirar. Tinha que pegar na ponta da corda que estava lá no arraial, puxava e tirava ele, e a outra ponta amarrada no peitoral. E lá vai Davi, com sangue de novilho na mão direita, e o incensário na mão esquerda, olhos fechados, e lá vai ele, a campa batendo na romã, a romã batendo na campa, a campa batendo na romã, e a romã batendo na campa, e o povo gritando: ainda está vivo, e lá vai a corda, ele puxando a corda no peitoral. De repente ouvi um grande barulho, plá, e parou a campa. Pensar, Davi caiu e Davi morreu. Não, senhoras e senhores, é que ele chegou perto da arca e não suportou a glória do Deus de Abraão que estava nela. Chamanasto e que prefanai. Ele abraça a arca, beija a arca e desmaia. Eles, achando que Davi tinha morrido, começaram a puxar a corda, porque verdadeiramente ele morreu, o sangue foi sobre ele. E quando eles puxam a corda, Davi levanta-se e ouve-se uma voz: eis aí o homem segundo o meu coração, bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia! Eixa, Pai! Sisudo em palavras, sisudo em palavras, glória a Deus, sisudo em palavras. E para tomar o assento, queridos, ele era de gentil presença. Ele era de gentil presença. Sabe o que significa isso? Ele, como escolhido por Deus, o amado do Senhor, gentil presença. Eu como obreiro, o meu amado como obreiro, a minha amada irmã como obreira do Senhor. Devemos entender que nós somos representantes de uma comunidade e, acima de tudo, representante do Senhor. E para representar Deus temos que representar bem. Nós devemos nos preocupar com a nossa aparência. Isso é indiscutível. Devemos ter gentil presença. Você não pode confundir humildade com maltrapilho. Lógico que não. Eu não posso confundir humildade. Humildade quer dizer dependência total de Deus. Mas eu não posso confundir ser humilde com ser maltrapilho. Somos representantes do bom mestre. Devemos nos preocupar como obreiros do bom mestre, com a nossa aparência. O mundo observa a gente. Alain Delon, antes de morrer, um grande estilista, ele dissera: o mundo trata melhor quem melhor se veste. Eu já experimentei isso. Eu já fui vestido a rodo no banco e o gerente nem me conheceu. No outro dia eu voltei de terno, ele mandou me tirar da fila. O que é que o senhor está fazendo na fila, pastor Abílio Santana? O mundo trata melhor quem melhor se veste. Você não pode confundir se vestir bem com ser vaidoso. Se vestir bem, nada tem a ver com a chamada excessiva vaidade. Deus é testemunha que isso está aqui em mim. Se o filho do diabo pode se vestir bem, muito mais posso eu, que sou filho do dono da prata e também do ouro. Se o filho de Satã
pode ter BMW, muito mais posso eu, que sou filho do dono da prata e também do ouro. Se o filho do diabo pode comer bem, muito mais posso eu, muito mais podemos nós, porque o nosso Deus é muito mais rico que Satanás. Se é verdade, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gentil presença. Cuidar da nossa aparência. Você está entendendo? Cuidar da nossa aparência. Gentil presença. Amados, e em sétimo e último lugar, o Senhor é com ele. Tem coisa mais triste que um homem assumir uma tribuna para ministrar sem que Deus não esteja com ele. Não tem coisa mais triste que uma varoa subir para ministrar sem que o Senhor não esteja com ela. É duro, mas é uma realidade. Sem Jesus, não podemos fazer nada. Moisés, esperto, inteligente, safro. Aí Jeová, só para experimentar a fé de Moisés, que quem bem gosta de andar com crente é Deus. Se iluda não. Quem bem gosta de andar com o povo é Deus. Deus ama andar com a gente. Não tem nem dúvida. Aí para experimentar a fé de Moisés, para ver como é que ia, disse: Moisés, escuta aqui, ó, eu não vou mais com vocês não, eu vou mandar um anjo. Moisés disse: como é que é? Um anjo vai em meu lugar. Moisés disse: Israel, cai de joelhos aí todo mundo, estamos de greve, ninguém mais anda nem um passo. Por quê? Jeová disse que não vai mais com a gente não, quem vai é anjo. Eu não conheço anjo. Quer negócio com anjo não, Deus. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui de jeito nenhum. Ou seja, Moisés sabia o que valia a presença de Deus. Se Deus é contigo na tua congregação, querido, se Deus é contigo no teu arraial, se Deus é contigo na tua cidade, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Se a presença de Deus está no teu ministério, fique tranquilo, fica tranquila. Se a presença de Deus está na tua empresa, fica tranquilo, fica tranquila. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Alguém aqui ainda acredita em milagre? Aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Presença do Senhor. Sem Deus nada feito. Presença de Deus na nossa vida, presença de Deus no nosso ministério, presença de Deus no nosso lar. Um lar cristocêntrico, um ministério cristocêntrico, uma mensagem cristocêntrica. Sem Jesus nada feito. Amados, para tomar o assento e finalizar minha participação, guarde isso com você. Se você está perdendo tudo, e com certeza não está perdendo Cristo, fique em paz. Você ainda é muito rico. Pode faltar tudo, exceto a presença de Deus na nossa vida. Porque sem a presença de Deus, nada feito. Nada feito. E para finalizar de fato, parece até uma alegoria, mas na hora de prender Jesus, aí Judas disse: olha, só tem um problema. Prender ele é fácil. Duro é saber quem é ele. Isso é verdade. E aí? Não, eu vou ter que dar um sinal. Se eu não der o sinal, você não vai saber quem é ele nunca. Porque ele parece muito com os discípulos. Ele no meio dos discípulos, ninguém sabe quem é discípulo, ninguém sabe quem é. E é. Aí Judas deu o sinal. Assim somos nós. A gente diz que Jesus está conosco, a presença de Deus está conosco. A gente grita algumas vezes nos nossos cultos: Jesus está aqui, queridos. Pessoa que não é crente começa a olhar, não vê, não sente nada e não vê. Até procura uma tripazinha pendurada no madeira na parede. Nós não temos nada disso, uma foto. Mas Jesus está aqui, querido. E o cara procura e não acha. É que ele parece com a gente, mas que ele está em nosso meio, ele está. Disso nós não temos dúvida. Então, queridos, a presença de Deus deve ser marcante em nossa vida. E
creia, creia mesmo, isso é bíblico, isso é bíblico. Ele está invisível, mas ele é real. Ele disse, eis que estou, não é estarei, eis que estou convosco todos os dias. A presença de Deus, ela é marcante, acredite, ele está em nosso meio nesta noite, para a glória do seu santo nome. Bendito seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E para tomar o assento de fato, eu quero lhe fazer um pedido muito especial. Qual, pastor? A Bíblia diz que há poder nas nossas palavras, e que Deus parou de fazer grandes coisas porque nós paramos de profetizar grandes coisas. Isso é bíblico, isso é bíblico. E pastor, os senhores sabem que profeta não espera, o profeta mesmo não espera Deus dizer, profeta, diga isso e isso. Não, profeta ele fala mesmo sem Deus mandar. Sério, sério, é igual um bom gerente. Um bom gerente não espera, o patrão, está aqui um cabra aqui querendo, eu compro ou eu não compro. O patrão vai dizer, está despedido porque eu já lhe deleguei poder para fazer. Agora está me ligando para saber se compra ou não compra. Está ganhando dinheiro, meu lindo, sem fazer absolutamente nada. Tá bom? Então já delegou poder. Então ele delegou poder ao profeta, para o profeta fazer o que ele quisesse aqui. É lógico que ele não vai delegar poder para irresponsáveis. Ele sabe para que ele está delegando poder. É lógico que ele não nos chamou como meros irresponsáveis. Muito pelo contrário. Ele acredita em nós, ele confia em nós como obreiros e obreiras do seu trabalho. Então escute isso. Então profetas, ele não espera de Deus para falar. Deus fala e ele fala, lógico. Mas tem hora que Deus não fala e o profeta fala. E Deus cumpre o que o profeta fala. Isso é bíblico. Isso é bíblico, quer ver? Elias disse, Acabe, sabia que eu tenho moral lá em cima, Acabe? Você sabia que eu não espero Deus mandar para eu falar? Acabe, segundo a minha palavra, não é segundo a palavra de Deus, está escrito, Elias falando, segundo a minha palavra, não vai chover. Parece que vejo Deus fazendo assim, ó. Chuva, obedece o homem. Não estava nos meus planos, mas ele falou, Elias falou, está falado. E 3 anos e meio sem chover. Outro profeta, o Eliseu. Eliseu ficou irado, zangado, arranjou um problema lá com os cabas que dizia, Eliseu, careca, calvo. Eliseu, está caçoando de mim, Segundo a minha palavra, apareça 2 ursas agora e comece a comer esses 42 anões. Aí Deus olha lá de cima e fez para aí, a primeira profecia. Naquela região não tem ursa, gente. Aí Deus diz, tem que aparecer ursa para honrar a palavra do profeta. Bora, ursa, aparece. Resumindo, profeta falou, Deus cumpre a palavra dele. Você está entendendo? Há poder nas nossas palavras. Jesus disse assim, o que vocês, obreiros e obreiras, ligarem na terra, deixe comigo que eu vou honrar sua palavra lá em cima. Então o Senhor é com você. O Senhor é com o seu ministério. Então libere uma palavra profética para esta pessoa que está do seu lado. Qual, pastor? Diga para ele, diga para ela, mas diga mesmo, queridos, por favor. Diga para ele, diga para ela assim, eu profetizo, o seu ministério nunca mais será o mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Se Jesus falou com você, aplauda ele, por favor. Em verdade, te adorar, te adorar. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adorar, Rei dos e Senhor, te entregamos nosso filho, te
nós